Olá, bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 24 de novembro, estamos aqui no projeto Leia a Bíblia Comigo, mais um capítulo da Palavra Sagrada, da Bíblia Sagrada, para a gente poder meditar. Êxodo capítulo 5, né? Esse projeto que Deus nos deu há quase 2 anos, e estamos lendo um capítulo por dia, e todos os dias Deus fala ao nosso coração. Hoje o título do devocional não poderia ser outro, é a parte 2, o mal torna a vida amarga. O mal torna a vida amarga. No capítulo 5, o faraó, quando Moisés se apresenta para ele, ele deixa claro para Moisés: olha, não conheço esse Deus, não sei quem ele é, né? Ele, na verdade, ele se considerava o próprio Deus, né? Esse é um grande mal de muitas pessoas. Elas não conhecem a Deus, e Deus precisa ser conhecido, né? Foi a tarefa que Jesus nos deu em Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, para que todos possam conhecer o Senhor. E Faraó não conhecia o Senhor, não conhecia o Deus de amor, de graça e o Deus de misericórdia, né? E não conhecer a Deus é a raiz de todo o pecado do ser humano, né? Não conhecer a Deus deixa o ser humano na escravidão completa, né? E é por isso que esse mundo está do jeito que está. Somos 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta Terra, e uma minoria conhece a Deus. E por isso que o mundo vive nas trevas. O maligno trabalha em prol de continuar a escravizar o ser humano, continuar a escravizar. Quando Cristo chega perto, mais escravidão vem sobre a vida do ser humano. Não foi diferente no capítulo 5, né? Faraó fez a mesma coisa. Faraó, sob a influência do maligno, do diabo, em resposta ao desejo do povo de sair, de ser liberto, de ir adorar no deserto, o que Faraó faz? Dobra o trabalho. Agora eles tinham que juntar as palhas também para fazer o tijolo. Não só fazer o tijolo, mas juntar as palhas para fazer os tijolos. E veja bem, né? Todas as maravilhas erguidas no Egito, que nós vemos hoje ainda, é fruto desse trabalho escravo dos israelitas da época, né? Então, todas as vezes que Cristo chega numa vida escravizada, o diabo apresenta com um peso dobrado, na tentativa de deixar a pessoa mais e mais ainda escravizada, né? A cegueira espiritual, principalmente aquelas pessoas que estão no engano, no engodo, né? No ocultismo, estão na idolatria, né? É muito difícil tirar uma pessoa que está totalmente enraizada na idolatria ou no ocultismo, porque os olhos não se abrem, porque há uma maldição ali, né? De cegueira espiritual plena. Então a luta, a guerra é muito acirrada. A gente precisa orar para que a pessoa recobre a visão, para que a pessoa recobre a audição, porque a Bíblia vai dizer no Salmo 115, torna-se igual ao ídolo aquele que nele confia, aquele que fabrica e aquele que nele confia. E um ídolo nada mais é do que um deficiente. Ele tem olhos, mas não vê, ele tem ouvidos, mas não ouve, ele tem boca, mas não fala, ele tem pés, mas não andam. Então a pessoa que coloca sua confiança num ídolo, ela se torna, é bíblico, está lá na palavra, não é eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Ela se torna
um deficiente igual o seu ídolo. Tá? Então, primeiro tem que orar para Deus abrir a visão, orar para que Deus abra os ouvidos, orar para que Deus dê entendimento, discernimento de luz e trevas, para depois chegar na pessoa, para falar do amor de Jesus para essa pessoa. Né? Então, o ser humano, e todo ser humano, o ser humano num grau de miséria grande, às vezes, ele recorre ao seu Criador, Quando a sua mente não está totalmente cauterizada pelo pecado, pelo mal, pelo diabo, né? Ele recorre ao... Então, na verdade, o capítulo 5 mostra para nós que a vida dos israelitas ficou muito mais amarga ainda com a primeira tentativa de Moisés de libertar o povo, né? E há uma grande lição também aqui no capítulo 5. Moisés, o líder Moisés, né, estava com o coração aberto para Deus. Porque na primeira tentativa, quando dá tudo errado, quando o povo ainda é mais escravizado, ele não murmura, ele não vai reclamar pelos cantos, pelo contrário. Ele vai à fonte certa, ele vai até Deus, ele vai orar. Ele vai realmente à presença daquele que pode mudar a história. Ele vai para Deus, né? O líder Moisés, na primeira tentativa, quando as coisas dão errado, vai ao lugar certo. E nós precisamos aprender, né? Esse nível de dependência que Moisés tem, né? Moisés tem esse nível de dependência e de comunhão com Deus. Então, ele vai para Deus. Então, quando a vida fica difícil, quando a vida fica mais amarga, o lugar certo para irmos é aos pés do Senhor Jesus. É na cruz onde o mal para. Que Deus nos abençoe. Vamos à leitura do texto bíblico. O texto bíblico de hoje diz o seguinte: Depois foram Moisés e Arão, disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhe disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolo, como antes eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma cota de tijolo que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então, quando o mal se levanta, né, a vida fica mais amarga, né? Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha. Ide vós mesmo e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito e a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: Por que não acabaste nem ontem nem hoje a vossa tarefa
fazendo tijolos como antes. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizei: vamos sacrificar ao Senhor. E depois agora e trabalhai, palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes ociosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então, quando a vida ficou difícil, foi para Moisés, foi para Deus, foi para a presença de Deus, foi orar, e a gente vai ver o resultado dessa oração no capítulo de amanhã. Que Deus nos ajude a compreender, né? Que quando a pessoa está escravizada na mentira, no engano, no engodo, né? Quanto mais escravizada fica. E é uma batalha espiritual muito grande para a gente poder levar Jesus até essa pessoa que não conhece Jesus. E quando a vida fica difícil, quando a vida fica amarga, o melhor lugar para ir é na presença de Deus, é aos pés da cruz de Cristo. É isso que nós temos feito, temos buscado o Senhor em todo o tempo, Que Deus nos ajude no dia de hoje. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de cultuar, dia de adorar. Que Deus possa nos levar, cada um de nós, à igreja mais perto da nossa casa, para que possamos adorar o Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e adoramos no dia de hoje, Pai. Obrigada, Pai, por mais esta palavra. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra, ela não volta vazia. Ela sempre encontra guarida nos corações, Pai. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio que temos de estar num país livre. Eu não canso de te agradecer, Pai. Obrigada, porque estamos num país livre, onde podemos ler a Tua palavra, onde podemos nos utilizar, Pai, da internet, desse instrumento da ciência multiplicada, que é uma promessa da Tua palavra. É uma profecia, Pai, foi revelada há muitos e muitos anos atrás, que nos últimos anos, nos últimos dias, a ciência se multiplicaria. E nós vemos, Pai, na internet, Pai, nós vemos por meio da instrumentalidade da internet. Pai querido, nós vemos que a ciência se multiplicou, uma profecia cumprida, Pai, porque a minha voz, a minha imagem, a leitura da palavra de hoje, ela pode... Não tem, Pai, não tem como saber aonde o Espírito Santo pode levar a minha voz. E essa imagem, Pai, o som da minha voz, pode chegar a muitos lugares, ó Deus. Paizinho querido, que o Senhor possa, com Teu Santo Espírito, Pai, levar aquele coração necessitado, aquele coração que precisa ouvir, ó Pai, que o melhor lugar para estar é na Tua presença, que precisa ouvir, Pai, a leitura da Tua palavra. Pai querido, leva esse coração necessitado no dia de hoje, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, no dia de hoje, quero apresentar o meu Pai diante do Senhor. Pai, eu peço ao Senhor que não seja preciso meu pai cair no leito de hospital. Livra meu pai de uma enfermidade, livra meu pai de cair no leito de hospital.
Meu Pai, ó Deus, vai completar agora, Senhor, vai completar 88 anos de idade, Pai. Deus de poder, dá a Ele graça, alegria, vitória, Pai, na sua mente, na sua alma, Pai, que Ele tenha quietude, Pai querido, e alegria do Senhor de estar junto com seus filhos e netos. Muito obrigada por tudo que meu Pai já viveu na vida dele, Pai. Continua dando condição para ele continuar caminhando, continua dando condição para ele ter a mente dele saudável, Pai, uma mente lúcida, uma mente sadia. Pai, muito obrigada pela vida do meu Pai. Eu te louvo pela vida do meu Pai. Obrigada por tudo que Ele já representou na minha vida, Deus. Continua abençoando a vida dele, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelos enfermos nesse dia. Eu peço a Tua bênção sobre a vida do Murilo, filho da doutora Tayana. Eu peço a Tua bênção, Pai, que ele se recupere da cirurgia. Pai, dá renovo de forças para a doutora Tayana, Pai, para o seu esposo lá naquele hospital. Ajuda teus filhos, Pai, no dia de hoje. Pai, ora a Ti, ó Deus, por aquelas vidas, Pai, preciosas, que estão enfrentando, Pai, a luta contra o câncer. A vida do meu esposo, Pai. Ah, Deus, liberta totalmente, Pai. Dá saúde plena para a vida do meu esposo, Pai. Da saúde plena, Pai querido, todas as células cancerígenas, Pai, que sejam retiradas do corpo, toda enfermidade, Pai, seja repreendida em nome de Jesus. Da vida da minha sobrinha, Carla Fabiana, da vida do irmão Roberto, Pai. O irmão Roberto, Deus, que tem lutado também com esse câncer, Pai, tem sofrido. Pai, alcança a irmã Patrícia e o irmão Roberto ali em São Paulo. Deus, ajuda teus filhos, Pai. Deus de graça, de amor, de misericórdia, de poder. Eu oro a Ti, Pai, sobre a vida do Júnior, Pai, o irmão do Enéas. Eu oro por ele, Pai. Cura por completo aquele pulmão. Renova aquele pulmão, Pai, que o Júnior possa olhar para o alto dos céus, que ele possa olhar para Ti, que ele possa se render ao Senhor, que ele possa voltar ao Senhor, ó Pai, os seus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, que Atos 3,19 seja uma realidade na vida do Júnior, Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço a salvação plena do Júnior, Pai, salvação, cura e libertação do Júnior, Pai. Alcança o Júnior com o Teu poder, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, Pai. Pai, eu oro pela Gil, eu oro pela Cláudia, na luta delas de cuidado com a mãe doente, a mãe acamada. Que o Senhor tenha misericórdia, que no dia de hoje as forças das Tuas filhas sejam renovadas, Pai. Eu oro por elas, Pai. Deus de poder, de amor, de graça, de misericórdia, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, nesse dia, Pai, a vida dos meus filhos, Pai, a vida do Daniel, Pai, lá no mar. Deus, Teu filho tem sentido bastante saudade, Pai. Teu filho tem sofrido por estar longe da sua casa, longe da sua família. Deus, consola o coração do Teu filho no dia de hoje, Pai. Deus querido, eu oro a Ti por ele, Pai. Eu declaro no mundo espiritual, Pai, que meu filho Daniel nasceu, ele é uma bênção. Ele nasceu para vencer e tudo que ele bota a mão prospera, porque ele é lavado e remido no Teu sangue, Pai. Abençoa a sua casa, a vida da Janine, Pai, com discernimento de luz e trevas, com sabedoria no seu trabalho. Ajuda, Pai, a casa do meu filho. Guarda os meus netos, Davi e Alice, de todo mal. Pai, em nome de Jesus, eu peço a bênção do alto céu sobre a vida do meu filho Daniel. Eu oro a Ti, ó Deus, pela minha filha Alessandra, Pai. Minha filha Alessandra, eu declaro no mundo espiritual que a minha filha Alessandra é uma bênção, que ela nasceu para vencer, que tudo que ela põe a mão prospera. Abençoa, Pai, a vida dela, porque ela é lavada e remida no Teu sangue, Pai. Cuida dela como mãe, cuida do Daniel, meu genro, Pai. Dá prosperidade para eles, Pai, em todas as áreas,
Paizinho querido, livra o Vitor, Pai, livra o Arthur, cura por completo o Isaac de todo autismo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro a bênção do alto céu sobre a vida da minha filha Alessandra, Pai, e sua casa. Pai, eu peço a Ti pela vida da Liliane, Deus. Eu declaro que a Liliane, Pai, é uma bênção. Eu declaro que Liliane é uma bênção, Senhor. Eu declaro que Liliane nasceu para vencer. Ela e o Enéas, Pai, vão vencer, vão terminar aquela construção daquela oficina, Pai, vão sair do aluguel e vão, Senhor Deus, ser prósperos em tudo que eles colocarem a mão, Pai, porque a bênção do Senhor está sobre a vida deles, Pai. Eu declaro, Pai, que eles são lavados e remidos no Teu sangue. Traz, ó Deus, a bênção do alto céu sobre a vida deles, entendimento de luz e trevas. Abençoa, Pai, o ministério deles no Adorar-te. Abençoa, Pai, libera, Pai, a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá entendimento naquilo que falta, que o Senhor possa trazer. Discernimento, Pai, dá o dom do discernimento para o Enéas. Pai querido, que o Teu filho, Pai, seja abençoado, que todo o seu emocional, Pai, seja curado em nome de Jesus. Pai, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a minha parentela, sobre a minha casa, Pai, os meus filhos, genros, nora, meus netos, Pai, todos eles na Tua presença no dia de hoje, Pai. Inunda, Pai, o coração deles com a Tua presença no dia de hoje, Pai. Pai, eu oro a Ti pela salvação, a cura, a libertação dos meus cunhados, a vida da Ivete, Pai, a vida do Idemar, do Idelfonso, da Ilona, todos os meus sobrinhos, Pai, que eles possam conhecer o Senhor, que eles possam conhecer o Deus vivo e verdadeiro, Pai. Abençoa, Deus, queridos meus irmãos, Simeão, Samira e Álvaro, meus sobrinhos, Pai, que todos eles, toda a minha parentela seja alcançada em nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti pela vida das minhas queridas, Pai, das minhas amigas, da Nara. Cura e liberta a sua casa. Cura e liberta, Pai, a vida da Janaína. Cura e liberta, Pai, a vida da Sandra, a vida da Margarita, Pai. Promove, Deus, a Tua libertação, a Tua cura, a Tua salvação sobre a vida delas, que a mente delas, Pai, seja levada cativa, a obediência do Senhor no dia de hoje, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelos meus vizinhos, seu Paulo, Dona Lígia, que toda cegueira espiritual, Pai, caia por terra, Pai. Alcança Teus filhos com salvação, com cura e libertação. Alcança seu João e Dona Maria, alcança, Pai, Dona Johnny e seu João. Alcança meus vizinhos para Ti, Pai. Eu oro por eles, Pai. Eu oro pela Elaine, Pai, pela Eliane. Pai, a luta da Eliane ali naquelas casas em São Paulo. Deus, tem misericórdia da vida da Tua filha. Tem misericórdia da vida dela, Pai. Alcança a vida dela, Senhor. Com providência do alto céus, Pai. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Pai, a compreender, ó Pai, os desígnios do Senhor. Pai, nessa campanha de oração, eu peço a Ti, ó Deus, discernimento, Pai. Abre os meus olhos para que eu veja, Pai, a Tua vontade plena, perfeita e agradável. Pai, eu oro pela Edith, pelo Bruno, Pai. Liberta o Bruno, Pai, de toda a cauterização do pecado, de todas as trevas, de toda a malignidade. Pai querido, que o Bruno seja convertido em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, o convença do pecado, do mal, da justiça, do juízo de Deus sobre a vida dele, Pai, que ele se quebrante na Tua presença, Pai. Liberta o Bruno, Pai, de toda maldição, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, dá saúde para o Bruno e para a Edith, Pai. Nós oramos por eles, Pai. Oramos a Ti, ó Deus de graça, de amor, de poder, de misericórdia. Oramos, Pai, colocamos o evento do dia 30, Pai, sábado que vem. As crianças vão apresentar todo o evento, Pai. Tudo que vai acontecer ali naquele cine teatro, Pai. Que seja para a honra e glória do Teu nome.
Paizinho querido, que seja um evento impactante, Pai, impactante, que impacte a vida das crianças, que impacte a vida dos pais. Pai, que muitas pessoas possam ser tocadas pela Tua boa mão. Renova as forças da Cristiana, da Flávia, Pai, na liderança, Pai, no trabalho, na operação, Pai, de todo o evento. Pai, cuida dos professores, dá a eles renovo do Senhor, Pai. Ajuda a nossa equipe, Pai. Deus, nós te pedimos, Pai, a pessoa que vai trazer a palavra, todas as coisas no dia 30, Pai, que sejam para a glória e honra do Teu nome, Pai. Nós colocamos aquele evento e pedimos ao Senhor, que haja, Pai, rendição de muitas vidas ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma colheita naquele dia, Pai. Nos dê uma colheita, Pai. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.